Porque a imagem que as pessoas têm a respeito de Deus é uma imagem muito distorcida. É uma imagem muito errada. Qual é a imagem que as pessoas têm a respeito de Deus? Ou a maioria das pessoas tem a respeito de Deus? Elas têm a imagem de um Papai Noel. Vocês já ouviram falar de Papai Noel? Não estou perguntando se você acredita ou não. Obviamente você não acredita, ou alguém acredita. Mas ouvir, você já ouviu falar. Qual seria a teoria do Papai Noel? É um ser, é um homem que observa o comportamento das crianças. Ele fica observando o comportamento delas. E o pai, erroneamente, é claro, ele ensina ao filho o seguinte: se você se comportar direitinho, aquilo que você pedir ao Papai Noel, ele vai te dar. Não é mais ou menos assim? É mais ou menos por esse caminho. Então, a criança que cresce nessa cultura, nesse entendimento, ela se comporta direitinho. Então ela faz todas as tarefas da escola, ela ajuda em casa, é um bom garoto, uma boa garota, na expectativa de que no final do ano, o Papai Noel vai atender o pedido dela. E essa é a imagem que a maioria das pessoas tem a respeito de Deus. Se eu for uma boa pessoa, se eu tiver um coração bom, se eu der o troco certo, se eu for honesto, se eu for trabalhador, se eu cumprir com as minhas obrigações, inclusive na igreja, devolver o meu dízimo, ir aos domingos, então tudo que eu quero, Deus vai me dar. Tudo que eu pedir a Deus, Deus vai me dar. Todos os sonhos que eu tenho, Deus vai realizar, porque eu fui um bom garoto, uma boa garota. Pessoal, essa figura é o Papai Noel, não é o Deus Todo-Poderoso. Não é o Deus Criador dos céus e da terra. Não é o Deus que viemos cultuar nessa manhã. Vocês estão aqui comigo? Não digo o corpo eu estou vendo, a cabeça está aqui comigo? Uma outra imagem que as pessoas têm a respeito de Deus, uma imagem errada, é a do gênio da lâmpada. Assim como existe o Papai Noel no folclore, na imaginação popular, existe também o gênio da lâmpada, que é visto em filmes, em desenhos. Você já viu esse? Já viu não, né? Você já ouviu falar desse? Nunca? É aquele, o Aladim, aquele que você pega, encontra uma lâmpada, faz o que com a lâmpada? Não acredito que vocês não assistiram. Esfrega. Isso, esfrega, mas tem um jeito certo de esfregar. Pode ser nem muito rápido, nem devagar. Esfrega, aí o que vai acontecer? Vai sair um gênio que vai dizer assim para você: faça 3 pedidos. Aí vai lá, faz os pedidos, quando vai ver, cada um dos seus pedidos foram realizados. Essa é a imagem que muita gente tem a respeito de Deus. Se eu esfregar a lâmpada do jeito certo, ou seja, se eu fizer a oração do jeito certo, se eu fizer o jejum com as horas corretas, me abstendo dos alimentos corretos, se eu fizer um voto com o valor correto, se eu for na igreja no dia correto, aí Deus vai aparecer para mim e vai me dar o direito de fazer pedidos e os meus pedidos se realizarão. Isso é o gênio da lâmpada, não é o Deus Todo-Poderoso. Você precisa aprender a identificar o que é folclore, o que é conversa e o que é Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não é um Papai Noel, não é um gênio da lâmpada. É um Deus, repita comigo essa palavra, soberano. Mais uma vez. Um Deus soberano. Nós iniciamos este culto cantando uma canção que diz que Ele é soberano. Enquanto as pessoas ofertavam, enquanto nós abrimos a Bíblia,
nós também cantamos um hino que diz que Deus é soberano. O que é ser soberano? É reinar sobre tudo e todos. Soberano é aquele que manda e desmanda. Soberano é aquele que está assentado no trono. Soberano é aquele que faz o que ele quer e não o que os outros querem. Vocês estão entendendo até aqui? E eu separei 3 versículos que eu vou ler para você e 3 que nós vamos ler juntos, que vai nos dar uma pequena ideia do que é esse Deus soberano. Pequena ideia, pastor? Pequena ideia. Esse assunto soberania de Deus é tão grande e tão profundo que eu não vou conseguir terminar ele nesse culto. Então nós vamos começar esse assunto hoje e domingo que vem nós vamos dar continuidade a esse tema. Diga comigo, soberania de Deus. Muito bem, nós já oramos. Eu vou ler para você um versículo e depois a gente vai lá no primeiro que eu mandei abrir, que foi Atos, né? Mas primeiro eu vou ler um versículo, eu vou te dar referência e depois a gente vai ler junto Atos. Ele diz assim: desde toda a eternidade, eu o sou. Aqui é Deus falando. E não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Aí olha a pergunta que Deus faz. Todo mundo conhece isso aqui. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Agindo eu, quem impedirá? Pessoal, eu vou ousar fazer uma coisa aqui nessa manhã. E eu sei que Deus entende o meu propósito com isso. A afirmação que Deus fez, a pergunta que Deus fez foi: agindo eu, quem impedirá? Mas eu quero inverter a ordem. Impedindo Deus, quem agirá? Porque ele diz, agindo eu, quem? E eu pergunto a você, impedindo Deus, quem agirá? Veja comigo Atos 16, a partir do verso 6. Primeiro exemplo. Atos 16, verso 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo. De novo, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Até aí, olhe para cá. Paulo e os seus companheiros de ministério tinham um plano, tinham um propósito, tinham um projeto. Qual era o projeto deles? Nós vamos pregar na província da Ásia e nós vamos pregar em Bitínia, nessa outra cidade. Esse era o plano deles, esse era o propósito deles, mas eles foram impedidos de ir até aquelas cidades. E quem foi que os impediu? Satanás? César? Os homens? Quem foi que os impediu? O próprio Deus, o próprio Espírito de Deus. E impedindo Deus, quem agirá? Não tinha como eles irem até a Ásia. Por quê? Porque lhe faltavam recursos? Não. Por quê? Porque não tinham pessoas para ajudá-los? Não. Tinha recurso e tinha pessoas. O que não tinha era a aprovação de Deus.
E não foi o caso, mas se eles ficassem insistindo, eles poderiam insistir o quanto fosse, eles não iam chegar lá. Porque Deus os impediu, Deus o barrou. Deus fez isso aqui, ó. O quê? Fechou a porta. Porque o Deus que abre porta também fecha. E quando fecha não tem quem abre. Pastor, o que é isso? Soberania de Deus. Quando Ele decide impedir, Ele impede, não há quem haja. E por que Ele impediu? Porque nesse caso, em alguns casos não tem explicação, tá? Tem hora que Deus impede e você nunca vai entender o porquê. Até porque Deus não te deve satisfação, Deus não te deve explicação. Ele é Deus, você é servo. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Criador, nós somos criatura. Então, Deus, por misericórdia, até nos dá certas explicações, mas tem hora que Deus não dá explicação. Nesse caso, a explicação de Deus ter impedido eles de irem até a Ásia e a Bitínia é porque Deus tinha um plano na Macedônia. Se você continuar a leitura, nós não vamos ler juntos tudo, mas é bom que você leia em casa. Eles chegaram à Macedônia e lá houve a conversão de uma mulher chamada Lídia, que foi muito útil no ministério de Paulo e dos demais. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, tem planos nossos, tem projetos nossos, tem sonhos nossos, que o próprio Deus vai impedir de se realizar, que o próprio Deus vai impedir de se concretizar. Quem compreendeu até aqui? Por que Ele faz isso? Porque Ele é soberano. E repito, tem hora que Ele explica, tem hora que Ele não explica. Pastor, mas esse não é o Deus que eu creio. O Deus que eu creio, Ele faz tudo. O Deus que eu creio, se eu determinar algo, Ele vai fazer. Então, é porque você crê no Papai Noel. É porque você crê no gênio da lâmpada. É porque você crê num ídolo. Olhe para mim, Deus não é o seu ídolo. Ídolos podem ser manipulados. Deus não. Pastor, mas esse Deus, Ele faz as coisas assim, não nos dá explicação. Esse Deus, ele é cruel. Não, Ele é soberano. Ele é soberano. Foi Ele que criou você. Respira aí. Foi Ele que te deu esse ar. E esse ar podia ter outro nome. Sabe qual? Misericórdia. E cada vez que respiramos esse ar, estamos respirando a misericórdia. Ele é Deus, Ele é soberano. A Xuxa, certa vez, fez uma canção que diz: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Já ouviu essa canção? É porque a Xuxa não crê no Deus soberano. Ela crê num Deus inventado pela imaginação do homem. Porque o Deus da Bíblia, Ele impede. Ele impede. Não há quem faça Ele mudar de ideia. Esse é o primeiro texto que eu queria ler com você. Já deixa aberto lá no outro. Qual que era o outro? Ih, vocês não abriram, não? 2 Samuel 12, né? Posso ler aqui o versículo? Antes de ler 2 Samuel, eu vou ler um outro versículo. Aquele que eu li, quem quiser anotar, do Agindo Deus quem impedirá, é Isaías 43, 13. Quem quiser anotar para ler em casa. Mas o segundo texto que eu quero ler, antes de ler com você o Samuel, também está em Isaías, que diz assim, ó. Eu vou ler na versão King James, e depois eu digo como está na outra, que é mais familiar. Diz assim, ó. O Senhor dos Exércitos jurou, declarando. Levanta a cabeça, olha para mim. Em verdade, tudo quanto projetei se cumprirá. E aquilo que eu decidi se realizará. Pastor, nunca ouvi isso. Já ouviu sim. É que aqui está numa outra tradução, mas a tradução mais comum é aquela: assim como eu pensei, sucederá. E como eu determinei, se efetuará. Então eu vou ler de novo aqui na King James. Em verdade, tudo quanto projetei se cumprirá. Lê assim comigo. Aquilo
que eu decidi se realizará. Gente, quem está dizendo isso é Deus, tá? Não é um homem, o que o homem decide, o que o homem... Não, é o que Deus decidir se realizará. E eu separei uma outra história para a gente entender sobre esse, o que Deus decidir se realizará. Vocês se lembram quando Davi cometeu adultério com Batseba? Ele estava lá, viu ela nua, a chamou, eles tiveram a relação, depois ele mandou matar o marido dela. Enfim, vocês conhecem a história. E ele ficou tranquilo, como se ninguém tivesse visto, como se não ia acontecer nada. O filho nasceu. O filho, fruto do adultério, o filho, fruto do pecado, nasceu. E foi naquele momento que o filho nasceu que Deus enviou o profeta Natã para expor o pecado de Davi. Para dizer em outras palavras, Davi, eu vi o que você fez. E naquele momento Davi pediu perdão a Deus, falou para o profeta, eu estou arrependido. E o profeta deu uma resposta para ele. 2 Samuel 12, 13. 2 Samuel 12, 13. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas, por teres ultrajado o Senhor, mediante a tua atitude, olha a decisão de Deus agora: o filho que tivestes morrerá. Olhe para mim. Davi, você está perdoado, você não vai morrer. Mas eu tomei uma decisão. Quem tomou essa decisão? A decisão é a seguinte, Davi, se prepara. Olha o decreto. O teu filho vai morrer. Você não vai morrer, mas o teu filho vai morrer. Davi, isso é um decreto que eu estou dando. Isso é uma decisão que eu estou tomando. O teu filho vai morrer. Vamos continuar a leitura. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois, o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Veja o verso 16. Davi buscou a Deus em favor do seu filho. Observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. Olha o que diz o 18. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Até aí, olhe para cá. Qual foi o decreto de Deus? Porque eu li para vocês o seguinte: o que Deus decidir se realizará. Qual foi a decisão de Deus? Davi, teu filho vai morrer. Mas o que Davi fez? Davi abriu um jejum, Davi se humilhou e Davi passou a orar e fez isso por 7 dias. Gente, foram 7 dias de oração, jejum e humilhação, aonde Davi clamava a Deus para que Deus curasse o seu filho. E eu pergunto a você, o filho de Davi foi curado? O que aconteceu com o filho de Davi? Morreu. Sabe por quê? Porque Deus determinou que a criança ia morrer. Ponto. Será que se Davi tivesse orado e jejuado 14 dias, a criança ia ser curada? E se Davi fizesse 21 dias de oração, jejum e humilhação, a criança seria curada? Tá bom. E se Davi jejuasse 40... Pessoal, 40 dias é diferente. 40 dias só Moisés, só Jesus, só... Se fosse 40 dias de jejum e oração,
o filho dele seria curado? Por quê? Diga comigo. Porque Deus decidiu. Já era. Pastor, isso é crueldade, não, isso é soberania. Pessoal, os nossos jejuns, as nossas orações não fazem Deus mudar de ideia. Você pode secar de jejuar. Você pode orar de hora em hora. Você pode vir todos os dias aqui no lugar do recomeço. Você pode fazer um propósito de caminhar daqui até a praia orando. Você pode pegar o seu cartão aí agora, o seu cartão que está aí com você. Pastor, tem 10 mil reais aqui na minha conta. Passa aqui, eu vou fazer esse voto de 10 mil. Eu não sei como eu vou pagar, mas eu vou fazer esse voto, porque eu creio que Deus vai me atender. Deus não vai te atender. Se Ele decidiu algo, não há quem faça Ele mudar de ideia. Porque Ele é soberano. Quem está compreendendo? Agora eu pergunto a você, é esse Deus que as pessoas creem aí fora? Seja honesto. Quantas vezes você já ouviu falar desse Deus? Porque o Deus que se ouve falar é aquele Deus bonzinho, é aquele Deus que se inclina para fazer a sua vontade. É aquele Deus que quando você chama, Ele do céu diz, eis-me aqui, meu Senhor, diga o que tu queres. O Deus que você ouve a ser anunciado na maioria dos púlpitos espalhados por aí, especialmente nas igrejas que tem como base a teologia da prosperidade, é um Deus que vai fazer de tudo para ver você feliz. E é mentira! Esse Deus não tem responsabilidade com a sua felicidade. Esse Deus tem compromisso com a própria glória. E se Ele vai ser glorificado, custe o que custar, Ele vai ser glorificado. Amém? Aqui, Deus fez isso para mostrar que com Ele não se brinca. Pessoal, se Deus deixasse Davi assim, tá perdoado, Davi, segue tua vida. Dá nada não. Sabe o que isso ia acontecer? Isso ia contra a santidade e a justiça de Deus. Então Deus teve que punir. Deus teve que punir. Deus teve que punir. Posso continuar? Vocês não estão ficando com raiva de mim, não? Não, pastor, o senhor está falando mal do meu Deus. O senhor está falando coisas absurdas do meu Deus. Pode ser que eu esteja falando do seu Deus, mas do Deus da Bíblia não. É isso aqui. Deus soberano. Então o que nós já vimos até aqui? Que quando Deus impede, ninguém age. Que quando Deus decide, ninguém faz ele mudar de ideia. E eu quero ler com você Mateus 8, né? Que eu havia pedido para você abrir. Eu vou ler um versículo também, depois nós vamos em Mateus 8. Nós já estamos concluindo. Deixa aberto aí em Mateus 8. Agora eu vou ler o outro versículo. Davi, ou o salmista, não dá para saber se é Davi, porque não diz. Mas o salmista diz assim, é um versículo. Olhe para cá. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Vou ler de novo. Isso daqui é Salmo 115, 3. Nosso Deus está nos céus. Vocês podem repetir comigo? Tudo o que deseja, Ele tem
o poder de realizar. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Tudo que Deus quer, Ele pode. Tudo. Você já viu até aqui, pessoal, que se Deus não quiser, você pode espernear, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer o que for. Você já viu até aqui que se Deus não quiser, você não faz Ele querer, por nada. Só que aqui o salmista diz, tudo que Deus quer, Ele pode. E eu poderia separar várias histórias para exemplificar essa afirmação do salmista. Mas eu separei uma, que para mim é muito, muito importante, muito especial. Mateus 8, vamos ler. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos, dizendo: Senhor, se é da tua vontade, ou se quiseres, podes me purificar. De novo, só esse pedacinho. Senhor, se é da tua vontade, ou se o Senhor quiser, podes purificar-me. Olhe para mim, pessoal, a gente vai continuar. Esse leproso tinha algo em mente. Eu não sei se ele viu esse salmo, mas ele tinha algo em mente. Falou assim para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Porque tudo que Deus quer, Ele pode. Se for da tua vontade, o Senhor pode. Ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me curar. Qual que era a doença dele? Lepra. Pessoal, a pior doença que existia naquela época, pelo menos a doença que todos conheciam, era a lepra. Sabia que os estudiosos, os historiadores, disseram que o leproso andava com um sino no pescoço? Por quê? Porque o leproso era tido como um bicho, como um monstro. O leproso, além de ser alguém considerado impuro pela lei de Moisés, ele era considerado um bicho. Quem olhava para um leproso pensava assim, esse aí, ou ele pecou, os pais dele pecou, para ele ter nascido essa aberração, então ninguém queria o leproso por perto. Por que o sino? Porque quando ele se aproximava, o sino anunciava a sua chegada, e das duas umas. Ou as pessoas corriam para agredir o leproso, para expulsar o leproso, ou elas fugiam do leproso. O leproso era considerado um bicho. O leproso, ele era alguém que não podia viver em sociedade. O leproso, se ele não era casado, jamais ele poderia se casar, porque quem ia querer casar com o leproso? O leproso não poderia trabalhar, quem iria admitir um leproso? O leproso, olhe para mim, entenda isso, eu quero te mostrar um Deus soberano. O leproso não tinha feridas só no corpo, ele tinha feridas na alma. Não existia a palavra bullying naquela época, mas você pode imaginar quantas palavras cruéis as pessoas não falavam contra o leproso. No mínimo o leproso andava assim, ó. De cabeça baixa. No mínimo, o leproso escondia o rosto. Mas esse leproso se aproximou de Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Esse leproso enxergou em Jesus a soberania de Deus. Porque tudo que Deus quer, Deus pode. E a conclusão não podia ser outra. Verso 3. Então Jesus, estendendo a mão, lhe tocou, dizendo: eu quero, seja limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado do quê? Até aí, a leitura. Eu quero.
Ah, mas ele era leproso, não tinha como curar, mas eu quero. Se algum religioso tivesse visto Jesus tocar no leproso, não toca não, que ele é impuro. A lei diz que o senhor não pode. Jesus teria falado, eu quero. E se eu quero, eu posso. Eu sou soberano, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Quem manda é Deus. E o que Deus quer, Ele pode. Amém? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós viemos cultuar nessa manhã. Você tem sonhos? Tem ou não tem? Saiba que alguns deles o próprio Deus vai destruir. Pastor, me desculpa. Quem destrói sonhos é o diabo. O diabo. O senhor não sabe, mas tem uma entidade chamada destruidor de sonhos. Esse aí é cruel. E eu oro todo dia para Deus repreender ele. O diabo não manda em nada. Tem sonhos nossos que Deus vai destruir. Pastor, mas por quê? Diga comigo, porque Deus é soberano. E se esse sonho não for o sonho dele, ele vai destruir, para que você possa viver o dele. Posso falar? Esse daqui não era o meu sonho. Não, pastor, não. Isso daqui não era o meu sonho. Eu nunca sonhei com isso aqui. Em ser responsável por uma igreja, em abrir um trabalho, em estar à frente. Eu nunca imaginei isso aqui, eu nunca sonhei isso aqui, eu nunca quis isso aqui. Meu sonho era outro. Mas sabe o que Deus fez com o meu outro sonho? Você quer que eu te fale? Quer mesmo? Deus quebrou no meio, esmagou ele todinho e jogou no lixo. Para que hoje eu vivesse o sonho dele. E alguns aqui hoje estão vivendo o sonho dele. E é difícil porque quando ele destrói os nossos sonhos, a gente chora. Quando ele destrói os nossos sonhos, a gente fica perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Mas ele é soberano, ele é Deus. E ele faz o que é melhor para a glória dele. Amém? O dia que Deus, olhe para mim, o dia que Deus destruiu o meu sonho, eu fiquei semanas, pensando assim, meu Deus, por que o Senhor permitiu eu perder tanto tempo da minha vida? Por que o Senhor permitiu eu fazer tantas coisas que eu não deveria ter feito? Por que o Senhor permitiu eu viver uma mentira por tantos anos? Eu chorei. Porque quando Deus destrói os nossos sonhos, a gente chora. Até que um dia eu entendi, Ele é soberano. Ele sempre esteve no controle da minha vida. E Ele me guia segundo a vontade dEle, e não a minha. É nesse Deus que você deve crer. É a esse Deus que você deve louvar. É a esse Deus que você deve servir. Amém? Por isso eu digo para vocês, esse Deus que eu estou pregando, ele é pregado por aí? Fala a verdade, qual é o Deus mais conhecido? Esse Deus da Bíblia ou o Deus Papai Noel? Fala aí, gente. Não, não é? Qual é o Deus mais propagado nas televisões, nas rádios e nas comunidades espalhadas por aí? O Deus que faz o que quer ou o Deus que faz a vontade dos outros? É o que faz a vontade dos outros. Mas cabe a você acreditar no que os outros falam, no que a Bíblia fala. Acreditar na verdade ou acreditar na mentira. Fiquem todos de pé. Pastor, só isso daqui é a soberania de Deus? Não. Isso daqui é só uma das coisas que nos diz sobre a soberania de Deus. Domingo que vem, se Deus permitir, tá? Nós vamos falar sobre a soberania. Guarda aí com você que isso daqui é domingo que vem. Nós vamos falar domingo que vem, se Deus permitir, sobre a soberania dele. No que sentido? No sentido dele mandar no céu, na terra e no inferno. Então domingo que vem, o Deus soberano, você vai entender que o Deus soberano manda no céu
na terra e no... Hoje a gente só falou dos nossos sonhos, que ele destrói, que ele que manda, que a vontade dele vai ser feita. Pastor, então quer dizer que eu não devo pedir a Deus, não devo orar a Deus falando dos meus sonhos? Não é isso que eu estou pregando. Você tem sonhos? Apresente a Deus. Você tem planos? Apresente a Deus. Corre atrás, mas esteja cônscio, esteja consciente de que Ele não vai fazer a sua vontade, Ele vai fazer a vontade dEle, ponto final.